Oi pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer um cuscuz de um modo bem diferente. O cuscuz de milho ele tem sua origem atribuída ao continente africano, mas a gente sabe que realmente ele caiu no gosto e no coração principalmente do povo nordestino. Existem algumas maneiras diferentes de preparar o cuscuz de milho e nós vamos fazer ele de uma forma bem simples, o cuscuz cremoso. Além de muito saboroso, ele é muito fácil de fazer. Se você ficou com vontade de aprender, anota aí os ingredientes e não perca nenhum detalhe. Para a massa, nós vamos utilizar 250 gramas ou meio pacote de flocão de milho, 5 ovos de galinha inteiros, 150 gramas de queijo coalho cortado em cubos, 50 ml ou em torno de 5 colheres de sopa de manteiga da terra. Para a cobertura, nós vamos utilizar 100 gramas ou meio copo de requeijão cremoso e 100 gramas ou meia caixa de creme de leite. E ainda 100 gramas de queijo coalho cortado em cubos bem pequenos e, se for necessário, uma pitada de sal. Em torno de 1,5 litro de leite bovino integral fervente e sal a gosto. Antes do início da preparação no fogão, nós precisamos deixar a cobertura do nosso cuscuz pronta e esse processo é muito simples. Nós vamos misturar o queijo coalho cortado em cubos menores, também o requeijão cremoso e o creme de leite. Nesse ponto aqui, quem quiser também pode acrescentar um pouco de sal. Eu não vou acrescentar porque eu prefiro sempre com um pouco menos de sal. Então esse preparo da nossa cobertura é simplesmente misturar. Vamos entrar inicialmente com o queijo coalho. Vamos entrar também com o requeijão cremoso. E por fim, vamos entrar com o creme de leite. E aí nós já podemos incorporar esses ingredientes, que vai ser o creme da nossa cobertura. Depois de incorporar muito bem os 3 ingredientes da nossa cobertura, nós já podemos reservar e começar o preparo do cuscuz no fogão. Nós vamos começar a nossa preparação fritando os ovos. E nós precisamos, para isso, utilizar uma panela relativamente alta, porque nós iremos começar fritando os ovos, mas todo o preparo da massa do cuscuz vai ser dentro dessa panela. Nós iremos inicialmente colocar a manteiga da terra e nessa manteiga nós iremos adicionar os ovos. Nesse ponto aqui nós já podemos entrar com o flocão de milho. Vamos entrar com o flocão de milho e vamos continuar fritando aqui por aproximadamente uns 2 minutos. O restante da manteiga, que eu não tinha colocado, nós já vamos começar a entrar com o leite fervente. Detalhe é que esse leite precisa estar fervente já para acelerar esse processo de cozimento do nosso flocão. E nós vamos acrescentando o leite aos poucos. E a gente observa que rapidamente o flocão de milho ele vai absorvendo o leite e aí nós vamos entrando com o leite aos poucos. E nós já estamos cozinhando há uns 4 minutos e a gente observa que ainda é necessário acrescentar um pouco mais de leite. Vamos acrescentar um pouco mais de leite e continuar cozinhando a nossa massa. Depois de uns 8 minutos nesse processo aqui de cozimento, a gente observa que a massa já está apresentando um cheiro de cozida, aquele cheiro característico de milho cozido, mas nós precisamos deixar ela ainda um pouco mais até a gente ter a certeza de que o nosso cuscuz está completamente cozido. A tendência é que ele vá soltando aqui do fundo da panela como se fosse uma massa de coxinha. É interessante que a gente não deixe essa massa muito dura, porque quando ele esfria ele tende a ficar mais firme. Quem quiser também pode nesse momento aqui acrescentar um pouco mais de manteiga da terra, porque aí vai acentuar ainda mais o sabor da manteiga. E outro detalhe interessante é que a gente consegue perceber o ovo, os pedaços do ovo dentro da nossa preparação. Vamos continuar cozinhando mais um pouco. E
depois de aproximadamente 15 minutos a gente percebe que a nossa massa ela já está no ponto. Ela está cozida, a gente percebe que ela está uma massa uniforme, ela é uma massa densa, porém ela é macia, ela não pode ficar muito dura porque, como eu falei anteriormente, quando ela esfriar, ela vai ficar um pouco mais firme. Quando a gente está fazendo esse processo de cozimento, quem achar necessário pode ir acrescentando um pouco mais de leite. Nesse momento aqui, em que nós já fizemos todos os ajustes, ela lembra muito aquela massa de coxinha, porém ela não é tão firme. Nós iremos desligar o fogo e nós iremos acrescentar o queijo coalho. O queijo coalho está em cubos grandes e nós precisamos desligar para que a gente possa também sentir os pedaços de queijo coalho na nossa massa. Vamos incorporar mais um pouco e nós já podemos colocar na travessa para a gente montar o nosso cuscuz cremoso. Nós vamos montar a nossa preparação da seguinte forma. Nós acabamos de tirar o nosso cuscuz do fogo e nós vamos montá-lo aqui em um recipiente refratário. Eu vou utilizar um recipiente refratário, mas pode ser utilizado qualquer recipiente, visto que a partir desta etapa ele não vai mais voltar ao fogo, porque ele já está cozido. E com a nossa massa de cuscuz ainda quente, nós iremos colocar aqui nesse recipiente. Agora nós vamos finalizar com a cobertura da nossa preparação, que é o creme que nós fizemos no início, de requeijão, creme de leite e também de cubos de queijo coalho. Vamos colocar a cobertura. Vamos finalizar com essa camada bem generosa por cima de toda a massa do cuscuz. Então nós vamos espalhar uma camada aqui bem generosa. E depois de espalhar de uma maneira uniforme a nossa cobertura, o nosso cuscuz cremoso ele já está pronto. Sempre lembrando de um detalhe importante, que antes de colocar a massa nesse recipiente, eu pincelei o nosso recipiente refratário com a leve camada de manteiga da terra para facilitar na hora de cortar. O ideal é que ele seja servido assim, quente ou morninho, e aí nós já podemos servir. Essa daqui é uma daquelas preparações que vai bem qualquer hora do dia, desde o café da manhã, lanche ou até mesmo o jantar. E aqui vai uma dica, eu também costumo fazer esse cuscuz acrescentando carne de sol ao recheio. Nesse caso, quem quiser fazer acrescentando a carne de sol ou qualquer outra proteína animal, na hora que está fritando os ovos, pode começar fritando a carne de sol e posteriormente adicionar os ovos, ou começa fritando os ovos e depois entra com a carne de sol já frita. Mas eu garanto que dessa forma como a gente já aprendeu hoje, é bom que só. Eu vou ficar por aqui, vou continuar degustando o meu e a gente se encontra na próxima receita. Tchau, tchau!